Sabe aquela sensação de que o dia precisava ter mais horas? Bom, se isso soa familiar, essa análise aqui é pra gente. Hoje, a gente vai mergulhar no método do Christian Barbosa, no livro A Tríade do Tempo, que traz uma abordagem baseada em dados. Sabe, chega de achismo. É pra colocar ordem nessa correria doida do dia a dia de uma vez por todas. E o livro já começa com essa ideia central que é muito poderosa. A chave para o futuro não está num aplicativo novo ou numa técnica milagrosa. Está em uma mudança de atitude. É sobre olhar para trás, ver o que deu errado, aprender com isso e aí sim decidir fazer diferente. É um lembrete de que o controle, no fundo, está na nossa mão. E essa pressão toda tem um nome, né? A famosa corrida contra o tempo. Parece que de uma hora para outra alguém ligou o modo turbo no mundo e agora a gente vive num ritmo que afeta absolutamente tudo. Nosso trabalho, nossa saúde, nossa paz de espírito. E o resultado disso é um checklist que, olha, muita gente vai se identificar na hora. A pressão por resultado que nunca acaba, os planos pessoais que ficam sempre para depois. Cada item dessa lista não é só uma tarefa pendente. É um peso. É a vida sendo constantemente empurrada para depois por causa daquilo que parece ser urgente agora. 57%. Guarda esse número. É um número alto, bem alto. E por trás dele existe um diagnóstico bem preocupante sobre o nosso estado coletivo. Mas o que será que ele significa exatamente? Pois é, esse número vem de uma pesquisa enorme, com mais de 48 mil brasileiros. Ou seja, aquela sensação de esgotamento, de estar sempre no limite, não é só uma impressão pessoal, não. É um fato. Mais da metade da população se considera estressada. O problema é real e, mais importante, é medido. Ok, então a gente tem um problema gigante nas mãos. Onde a gente busca ajuda? O livro aponta para uma encruzilhada. De um lado, estão os gurus da internet com suas soluções fáceis e rápidas. Do outro, um caminho mais sólido, mais pé no chão, baseado em dados e fatos. E aqui a gente consegue ver esses dois mundos lado a lado. É claro que é tentador seguir o caminho das frases de efeito, né? Elas dão aquele alívio imediato, uma motivação que dura 5 minutos. Mas a proposta aqui é outra. É trocar esse bem-estar passageiro por uma solução que realmente se sustenta, que é baseada em análise crítica e em estudos de verdade. E para a gente entender por que essas soluções fáceis nos atraem tanto, o livro usa este estudo sobre o efeito placebo. Ele prova que a nossa mente é poderosa. Ela consegue criar um alívio real, mesmo sem um remédio de verdade. É por isso que um vídeo motivacional funciona na hora. Ele ataca o sintoma, a sensação ruim. Só que a causa do problema continua lá. É um analgésico, não a cura. E agora, olha só esse outro número que merece nossa atenção. 77%. É um percentual muito, muito alto. Mas ele se refere a quê, hein? E aqui vem o pulo do gato da pesquisa. A grande maioria das nossas urgências, sabe? Aquelas coisas que causam estresse, que atropelam o dia todo, fomos nós mesmos que criamos. Elas são tarefas importantes que um dia a gente deixou para depois. E essa, pasmem, é uma ótima notícia. Porque se a fonte da urgência somos nós, o controle para evitar que ela apareça também está com a gente. Então, se o problema é o jeito que a gente lida com as tarefas importantes, a solução precisa ser um jeito novo de enxergar o tempo. E é exatamente essa a proposta da metodologia da tríade. Não é uma lista de regras, é uma nova lente para a gente classificar tudo o que a gente faz. E a base do método todo é essa divisão aqui. Todas as nossas atividades, sem exceção, caem em uma dessas 3 esferas. A esfera do importante é a que nos leva para mais perto dos nossos objetivos. A do urgente é a que só apaga incêndio e gera estresse. E a do circunstancial, bom, esse é o tempo que a gente simplesmente joga fora. O primeiro passo para ter o controle é só aprender a diferenciar uma da outra. E para aplicar a tríade, o livro propõe um caminho em 5 fases. O mais interessante é que ele não começa com a agenda, mas com a identidade. E a lógica é simples. Como é que se planeja o futuro sem saber quem se é e o que se quer da vida? Só a partir daí é que faz sentido definir metas, planejar e finalmente agir. É um processo que começa de dentro para fora. Mas vamos ser sinceros. Ter um método, por melhor que ele seja, é só metade do caminho. Porque nenhuma metodologia do mundo funciona sem o passo mais decisivo de todos, que é a ação. E aqui fica um ponto fundamental. Aquela dúvida eterna entre a agenda de papel ou o último aplicativo de produtividade é irrelevante. A ferramenta é só a ferramenta. O que realmente transforma a rotina é o princípio por trás dela, e isso você pode aplicar em qualquer lugar. Essa frase é um dos maiores alertas do livro. O grande desafio na gestão do tempo não é a complexidade, mas a consistência. A verdadeira barreira não é o fracasso, é simplesmente parar de tentar antes da hora. É a desistência. Então, a gente viu o problema,
as falsas soluções e um método claro para retomar o controle. A informação está aqui. As ferramentas existem. Mas a peça final, a decisão de transformar conhecimento em ação, a quem ela pertence? A reflexão final é essa.